Capítulo de número 3. O tema de hoje vai ser como você lida com a culpa. Na verdade é uma pergunta, né? Como é que você lida com a culpa? Quantos meninos estão lá tentando ajustar, né? Aí, tá aí, já acharam. Como você lida com a culpa? Então, com base nisso, irmãos, nós vamos ler um texto de Romanos 3 e 23. Mas antes de nós lermos esse texto, deixa eu colocar uma coisa de uma forma bem direta, antes até da abordagem. A culpa, muitas vezes, parece com um sentimento. E todos nós, de alguma forma, um dia já fomos visitados por algum processo de culpa dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa consciência. Algumas culpas são, digamos, veniais, né? Você prometeu que ia fazer um regime, fez 2 dias, e daqui a pouco no terceiro você relaxou, porque quando você abriu a geladeira, a sua esposa fez um pudim, e pudim não estava no script de você resistir e fazer regime, tirando o pudim da sua vida, não é? Então, aí você se sentiu em estado de culpa, porque comeu lá o pudim. Mas a verdade é o seguinte: a culpa é uma poderosa ferramenta de Deus. E quem fez a culpa foi Deus. E o Espírito Santo é quem ativa a culpa dentro dos nossos corações, para que de alguma forma a gente possa utilizar a culpa para redimir as nossas vidas dos erros que nós cometemos. Com base nisso, desmistificando o conceito de culpa, para você não pensar que a culpa é uma coisa ruim para a sua vida, eu quero então ler o texto que está em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 26. Eu estive fazendo uma releitura do livro de Romanos durante essa semana, e eu me deparei com esse texto, e o Espírito Santo, na hora em que eu li esse texto, o Espírito Santo colou ele no meu coração. Eu estive meditando durante toda a semana sobre isso. E o livro de Romanos é um livro poderoso, irmãos. É uma das cartas mais poderosas do apóstolo Paulo, se não a mais poderosa, cheia de conceitos jurídicos. Nele ele vai falar sobre culpa, sobre responsabilidades, consequências, princípio de autoridade, obediência, lei, graça, redenção. Você encontra todo o caminho do crente dentro do livro de Romanos. É um livro de alicerce para a nossa vida espiritual. Com base nisso, vamos ler o texto bíblico para a nossa meditação nessa noite. É 2 sentenças que Paulo separa, nos espremendo literalmente contra a parede. A primeira delas, ele diz que todos pecaram. Repitam comigo: todos pecaram. A segunda sentença é que, por causa desse fato, todos também estão destituídos da glória de Deus. Diga: todos foram destituídos da glória de Deus. Nesse mesmo capítulo, Paulo aborda no versículo de número 10, que por causa do pecado não há um único justo, nem um sequer. Ele reafirma no versículo de número 10. E eu acho isso muito forte, irmãos, extremamente forte. E é interessante que quando ele nos apresenta esse quadro lacônico da experiência de queda de todos nós, ninguém fica fora disso. Só Jesus passou por esse mundo como homem, sem contaminar o seu currículo e a sua vida sem pecados. Quando ele apresenta esse quadro lacônico de que todos os homens haviam pecado, não há nenhum justo sequer, ele nos leva a o pecado, aquela que gera morte espiritual e que vai levar uma pessoa literalmente a viver uma eternidade sem Deus, ou seja, vai ser lançado no inferno se não tiver libertação dos seus pecados, se não se arrepender e não confessar Jesus como Salvador. Mas Paulo fala de uma coisa mais interessante do que isso, porque ele fala de uma consequência imediata, e se eu percebo que existe consequência imediata, eu posso evitar aquela que é futura com mais facilidade. Então, na hora em que ele diz, na sua primeira sentença, que todos pecaram, ele fala que a consequência imediata é a perca da glória de Deus nos alcançando. Nós vamos trabalhar com esses 2 valores durante essa noite, e eu espero que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, como falou ao meu durante o tempo que eu estive me debruçando sobre essa palavra e meditando nela. Eu estava lembrando, inclusive, quando estava lendo esse texto
de Romanos, de um livro muito antigo, que eu li há uns 20 anos atrás. Ele é um dos livros mais lidos na história da humanidade. É curioso o tempo em que ele foi escrito. Parece que, pelo tempo, ele não pode ser atual ou não pode trazer recados preciosos para a gente, e até o título engana, porque muitas vezes está muito mais relacionado ao mundo dos negócios, ou ao tema das sugestivas autoajuda, mas não é. Esse livro, na verdade, escrito pelo David Carnegie, ele era um composto do material que ele usava no começo da carreira profissional dele, porque ele mesmo tendo saído de uma vida muito pobre, ele foi se capacitando, se tornou na sua geração um ancestral dos palestrantes que nós conhecemos hoje. Ele dava palestras nas empresas, e o composto desse livro era um compêndio de palestras que ele fazia. O livro é muito conhecido pelo título, né, como fazer amigos e influenciar pessoas. E quando o Carnegie ele escreveu esse livro, no primeiro capítulo ou no segundo, tem muitos anos que eu li esse livro, eu não lembro se no primeiro ou se no segundo, ele conta uma história bem interessante de um criminoso americano chamado Francis Crowley. Esse rapaz, ele se tornou um serial killer, que saiu sendo perseguido pela polícia durante meses, e quando chegou nos 3 últimos meses de vida do Francis Crowley, ele fez tantos crimes que aquilo se tornou um desafio para a polícia prender aquele homem. O policial, ele já nasce com aquele instinto de querer resolver os casos. Ele foi levantado para proteger a sociedade. A polícia é, de todos os serviços que nós temos no âmbito civil e às vezes até militar, né, um dos mais importantes que existe para que uma cidade funcione de forma ordeira. Por isso que uma cidade, quando se torna anárquica, quando o poder cai e a polícia deixa de funcionar, literalmente a cidade se torna ingovernável. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, naquela época em que o Rio Grande do Sul teve aquelas enchentes, e ele estava me dizendo: pastor, o que tem de pior aqui não é nem as perdas que as enchentes estabeleceram, mas é que as polícias estão envolvidas no socorro a pessoas que estão ilhadas, as pessoas que estão em dificuldade, e por conta disso a cidade virou uma anarquia geral. É saque para tudo quanto é lado. Ele estava falando isso e eu estava me lembrando, enquanto estava agora aqui pregando, a preciosidade que é o serviço policial, irmãos. Nós vamos, nesse momento, dar uma salva de palmas aos policiais que nós temos aqui na igreja. Eles prestam um serviço muitas vezes silencioso, mas de uma importância vital para o funcionamento da sociedade. Diz que a polícia de Nova York, ela começou a usar toda a sua inteligência para prender o Francis Crowley, e em dado momento eles descobriram que ele tinha uma namorada, e eles descobriram um dia que ele ia na casa da namorada. Naquele dia em que ele estava na casa da namorada, mais de 100 policiais fizeram um cerco ao apartamento da namorada de Francis Crowley. Dizem que naquela época não tinha televisão, não tinha os serviços de mídia tão evoluídos como nós temos hoje. Diz que mais de 10 mil pessoas ficaram nas cercanias do apartamento de Francis Crowley para ver o desfecho daquela prisão. Todos estavam querendo eliminar aquele criminoso, aquele serial killer do meio da sociedade de Nova York. E disse que ele reagiu com balas e foi um tiroteio terrível. E ele, já ferido, ele pediu um caderno à namorada e ele começou a escrever uma frase no caderno que ficou todo chamuscado pelo seu próprio sangue que caía do ferimento. E ele colocou uma frase que dizia: dentro desse casaco bate um coração cansado que só pensa no que é bom e em fazer o bem, e que é incapaz de fazer o mal a alguém. É curioso, irmãos, como um homem que matou tantas pessoas, ele lide com a culpa de uma forma tão indiferente. Eu sei que alguém pode dizer assim: mas era porque era um psicopata. Mas nós temos muitas pessoas que lidam com a culpa com descaso, com desleixo,
E nós vamos ver isso nessa noite, mesmo sem ser psicopata, mesmo sem ter uma enfermidade emocional. E parte disso acontece porque as pessoas não percebem que a culpa é uma encruzilhada. Ela pode te levar, se você fizer bom proveito, para o caminho da graça, da reconciliação com Deus, da restituição da glória divina na sua vida. Mas pode te levar também para a desaprovação e para o encarceramento. Existem muitas pessoas encarceradas por culpa, pessoas que não têm paz de espírito, porque todos os dias o acusador relembra as coisas que ela fez, e por não saber utilizar a culpa como uma arma poderosa de Deus na sua vida, tem se autodestruído aos poucos. Eu penso que quem sabe usar a culpa da forma correta, em Deus vai usá-la para redenção, para libertação, vai romper as cadeias do encarceramento e da condenação. Ou você se agiganta na encruzilhada da culpa e vai ao encontro da graça e do perdão divino, ou então por vaidade, por arrogância, por independência, você se apequena e foge dela. E nós vamos ver isso inclusive dentro de personagens bíblicos, em casos que são mais do que conhecidos da nossa consciência e do nosso intelecto. Por exemplo, Gênesis 3 nos conta sobre a queda do primeiro homem que cometeu o primeiro pecado na terra. E é curioso, porque quando ele caiu, aquele sentimento de culpa que tomou conta da consciência de Adão, e que devia produzir nele um desejo de correr para Deus, para fazer confissão, pedir libertação, pedir perdão, pedir reconstrução, o levou ao esconderijo. A Bíblia diz que ele procura um arbusto e fica lá escondido. Tem que Deus sair procurando Adão. E é lógico que a pergunta de Deus a Adão, onde estás, não tem a ver com a área geográfica onde ele estava escondido, porque como o salmista disse, ninguém se esconde de Deus. Ele disse, se eu fugir para os céus, tu aí estás. E se pela minha culpa eu for ao Sheol, lá você está também. Ele revela que não tem lugar onde Deus não nos veja. O Jonas, fugidio na sua rebeldia, pegou um navio. Quantos mares existiam navegando no mundo naquele dia? Mas quando Deus quis tratar com Jonas e produzir efeitos benéficos e positivos de um arrependimento que pudesse ser libertador na sua vida, ele encontra o navio certo. Ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém consegue fugir de Deus. A história da culpa produzida no primeiro homicídio, quando houve o primeiro crime na terra, é simplesmente chocante, porque ele se deu por uma motivação religiosa, inclusive, de onde eu tiro a conclusão que exercer religiosidade com frigidez é um perigo. Diz que Caim ofertou e Deus não recebeu, não é a sua oferta só, Deus não recebeu nem Caim e nem a sua oferta, porque o fez sem paixão, sem amor. Mas quando Abel, seu irmão, ofertou, a Bíblia diz que Deus recebeu, não só apenas a oferta de Abel, mas recebeu também Abel. E é interessante que isso parece que ficou muito claro e patente aos olhos de Caim. É como se uma porção de glória tivesse descido sobre a vida de Abel, que tivesse sido perceptível aos olhos do seu irmão Caim. E curiosamente nós não podemos culpar a Deus de falta de oportunidades, porque na hora em que Caim ficou literalmente enciumado do seu irmão, a Bíblia diz que ele mudou o seu semblante, e Deus já lhe aparece
Imediatamente, isso está em Gênesis 4, 6 e 7, para tratar da culpa de Caim. E Deus pergunta a ele: por que você está furioso? Por que se transtornou o semblante do seu rosto? Olha aqui duas perguntas diretas, cortantes de Deus a Caim. Elas vieram como uma oportunidade de Deus poderosa para que Caim usasse a culpa como um elemento de redenção, de graça e de perdão de Deus na vida dele. E Deus continua o tratamento dizendo assim: se você, olha só, depois das duas perguntas tão confrontativas, Deus dá o caminho. Se você fizer o que é certo, por acaso você também não será recebido? Você também não será aprovado? Você não será aceito? Curiosamente, irmãos, depois daquele confronto, o Caim não usa a culpa para consertar os seus desvelos espirituais, os seus descaminhos espirituais. Muito pelo contrário, o sentimento que ele tinha de culpa vai se transformando em um ódio do irmão, e ódio fermenta. O fermento faz crescer toda a massa onde ele foi inserido. Aquele fermento do ódio pelo irmão vai aumentando de uma forma tão grande que, mesmo sendo procurado por Deus, que percebeu que ele estava irado pelas feições que ele demonstrava na sua face. Que Deus é esse, irmãos, que olha até pela maneira que nós estamos nos expressando facialmente. Eu acho isso curioso. Quando eu me deparo com um texto desse, eu passo às vezes horas pensando nele. Que o Deus que a gente serve é tão personalíssimo que Ele sabe se você está de bom humor ou de mau humor. Ele nos assiste tão de perto que Ele sabe aquilo que nos choca, nos magoa, nos fere e aquilo que nos alegra. Mas quando Deus confronta Caim, Ele não aproveita a culpa para reconstruir a sua vida. Pelo contrário, a culpa lhe enterra ainda mais e ele mata o irmão. Curiosamente, depois de cometer esse homicídio, Deus de novo vem ao seu encontro, porque Deus, Ele criou o homem e se sente o responsável da regulação das atividades do homem na terra. E quando Deus procurou a Caim, Ele perguntou: Caim, onde está Abel? A resposta de Caim é literalmente cínica, frígida, revela o quanto aquela oferta que Deus não recebeu porque estava passando por um coração que não tinha nenhum temor de Deus. Porque no lugar de ele cair aos pés do Senhor e confessar o seu pecado dizendo: eu matei o meu irmão, o que faço para me reconstruir em ti? A Bíblia diz que ele responde para ele: sou eu, por acaso, o responsável pela guarda do meu irmão? Por saber onde está o meu irmão? Percebe? Quando o primeiro homem caiu, que Deus cobra uma posição de Adão. Adão, por que você comeu do fruto? Ele transfere as consequências do seu erro para a mulher que Deus havia feito e dado a Adão. Foi a mulher que você me deu. Mas Caim faz muito pior. Caim transfere para Deus. Ele diz assim: você era o responsável por Abel. Foi você quem gerou Abel. E eu não tenho responsabilidade nenhuma de dar conta da vida de Abel. Percebe como a culpa pode nos levar para a encruzilhada do acorrentamento, do aprisionamento, da demonização da nossa vida. Nós que temos consciências espirituais, ou consciência espiritual, nós podemos usar a culpa como uma poderosa arma de guerra. Errou, corre para os pés de Jesus. Corre para os pés de quem você causou dano. Me perdoe, eu quero me reconsertar. Aqui um outro dia, usando um caso mais brasileiro e mais recente, existiu um serial killer chamado Lázaro, na divisa de Minas Gerais com Goiás. Lázaro Barbosa Ramos, acho.
que aquele homem, ele era um mateiro experiente, acostumado a matar animais ferozes na mata, e por conta dessas caçadas de animais ferozes, ele conhecia muito as matas da região onde ele estava inserido. Porventura ele tinha a habilidade de dormir por dias em cima de pés de árvore, esperando o animal que ele queria matar passar embaixo em uma noite escura, porque a maioria dos grandes animais, eles têm movimentos de noite, e a polícia teve uma dificuldade extrema de conseguir alcançar aquele Lázaro. Um dos últimos crimes que ele tinha cometido, entrou numa fazenda e chacinou 4 pessoas impiedosamente de uma família. E talvez você diga, mas isso de novo é um psicopata. Nós não estamos falando da área psicológica do homem, não. Para isso nós temos psicólogos aqui na igreja que podem lhe orientar melhor. Mas nós estamos falando dos valores espirituais da culpa, que pode produzir redenção na vida do homem, ou que pode produzir indiferença. Isso vai nos delegar 2 destinos completamente diferentes. O que mais me atrai em Lázaro é que a polícia estava exausta de tantos dias perseguindo ele. Helicópteros, drones, começaram a montar câmaras de infravermelho dentro da mata, nas ruas que possivelmente ele pudesse passar, nas fazendas por onde ele tinha passado. Uma caçada alucinante da polícia. E é interessante que, diferente do Crowley, agora nós tínhamos a televisão filmando o tempo todo, a internet, todo mundo que tinha câmera no celular ficava procurando para ver se Lázaro estava ali. Uma tensão no país terrível, sobretudo nas regiões por onde aquela caçada acontecia. Houveram fazendeiros que saíram de casa, abandonaram suas fazendas, deixaram os animais com fome, com medo de Lázaro aparecer e numa reação perigosa poder matar suas famílias. Mas ele foi pego, e na troca de tiros com a polícia ele foi morto. E o que mais me espantou foi o relato da sua mulher. Uma repórter foi à casa dela entrevistá-la, perguntar como era Lázaro dentro de casa. E a sua esposa falou: de que Lázaro vocês estão falando? Do monstro que durante esses 15, 20 dias vocês construíram, ou do meu marido afável, protetor, carinhoso, adorável? Do pai que era muito responsável com os meus filhos, que cuidava dos meus filhos com muita destreza, ou desse monstro que vocês estão falando? É impressionante, o relato dela revelava que existia 2 naturezas distintas dentro daquele homem. Uma profundamente diabólica, que fez ele matar muitas pessoas, sem nenhum sentimento de culpa. E outra, que o tornava um ser completamente comum. E quando me deparo diante de uma circunstância dessa natureza, eu me volto para mim mesmo e prego para a minha própria vida, dizendo: você tem que vigiar todos os dias, porque você tem as 2 naturezas dentro de você. Uma humana, capaz de coisas indizíveis, e uma outra espiritual, que pode lhe conectar com Deus, e que pode dar à sua natureza humana a glória de Deus, que vai levar você a ter na sua natureza humana uma vida completamente bem ordenada, bem administrada, completamente espiritual. Por isso Paulo diz que quando o homem cai, a glória de Deus se retira, ele perde imediatamente a glória de Deus. Um homem sem a glória de Deus, ele é um homem natural, difícil de você inclusive compreender as ações e reações dele. Muitas vezes eu parei para estudar a biografia de Davi, porque eu tenho paixão pelo homem de Deus que ele foi. Mas o que tornou Davi tão diferenciado? Ele cometeu pecados hediondos. Ele dormiu com Batseba, mulher de um soldado do seu exército. A mulher engravida, para esconder a gravidez, ele manda matar o marido. São pecados tão hediondos
que a gente fica se perguntando como Deus ainda aceitou conviver com ele. O grande diferencial de Davi é que na encruzilhada da culpa, ele sempre soube tomar o caminho que levou ele ao conserto. Quando Natã apareceu na sua casa, que disse: olha, esse homem é você, acusando de ter adulterado com Batseba e matado Urias, a Bíblia diz que na mesma hora ele se ajoelha e ele confessa para Deus o seu pecado. Miserável homem que sou. No Salmo 32, nós vamos ver Davi lutando, usando a culpa como instrumento de redenção, fazendo confissão plena e aberta da sua pequenez a Deus. Nós vamos ver ainda, no Salmo 51, Davi pedindo a Deus, que ele não retirasse a si da sua presença, e nem tirasse dele o seu espírito. Ele diz: Deus, não impeça que eu possa ir até você novamente, porque eu sei que debaixo da culpa que eu estou investido, você podia dizer: você não tem mais acesso a mim, tampouco retire de mim o teu espírito, porque isso faria com que eu não tivesse mais capacidade de me reerguer. Davi está usando a culpa de forma benéfica, produtiva, intencional. Ele está dizendo assim: eu quero que você mude, inclusive o meu coração. Dá-me um coração que seja inclinado a obedecer a você. Foi o meu coração que se envaideceu, se independeu e não consultou você. A culpa é uma encruzilhada. Ela revela muito de quem nós somos. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, no lugar de usar a culpa para a sua reconstrução, ele se tornou frígido na fé. Chama todos os apóstolos mais próximos e que tinha convívio mais íntimo com ele para voltar a pescar. Só não foi profundamente trágico o seu final, porque Jesus vai em busca dele no dia em que ele estava pescando e reconstrói, oferece a ponte de volta para Pedro. Caim foi cínico. Judas, pior, se suicidou. Fui fazer um funeral um outro dia de um jovem suicida. Que funeral difícil. Ele havia escrito uma carta de 8 páginas para os seus pais, justificando o seu suicídio. O tônus daquela carta, o espírito daquela carta é: pai, mãe, eu não sou quem vocês pensam que eu sou, e eu não suportei com essa culpa que arrasa a minha vida continuar vivendo. Por isso dou cabo da vida e peço perdão a vocês. A culpa é uma encruzilhada. Pode ser uma arma poderosa de Deus para você derrotar Satanás. Se arrependido você quiser reconstruir cada pequeno ato de delito, cada pequeno ato de transgressão que você comete. E eu lembro, Paulo disse que todos nós os cometemos. Não tem ninguém que isente-se dessa sentença. Mas a grande pergunta é essa: para onde a culpa te leva? Para perto de Deus? Ou para fuga? Para reconstrução?
ou para depressão. E algumas culpas, pasmem, que nos esmagam, nem foram criadas por nós. Tem autores de culpas que literalmente produzem circunstâncias muito difíceis nas nossas vidas. E você tem que lidar com essa culpa de outrens, liberando perdão, porque senão você atrai a maldição da culpa do outro para cima de você. E Paulo nos afirma de forma contundente de que debaixo da transgressão que gera a culpa, nós perdemos a glória de Deus. Mas no mesmo texto que Paulo nos apresenta esse quadro lacônico, preocupante, aterrador, ele também apresenta a solução. Paulo era um dos maiores teólogos que já existiu nesse mundo, do Novo Testamento, sem dúvida, o maior de todos os teólogos. E ele não ia apresentar uma sentença negativa sem apontar o caminho da saída para aquela sentença. Na hora em que ele disse assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ele oferece o caminho da volta da glória de Deus, porque ele disse assim, sendo justificados, pois, gratuitamente, eu gosto disso, gratuitamente, o preço existe, irmãos, não é que seja de graça não, o preço foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quando ele nos justifica porque pagou o preço da nossa justificação, nós não devemos absolutamente nada, e mediante isso nós podemos ser redimidos, ainda que tenhamos que reconstruir as nossas relações horizontais, porque muitas vezes as nossas culpas também geraram muitos problemas para os outros, mas o perdão maior a gente já recebeu, a força da glorificação, a glória de volta, para que a gente tenha força de pedir ao irmão perdão, me perdoe porque eu errei com você, você já tem, porque a glorificação, a glória de Deus volta de novo a atuar em sua vida. E a grande pergunta é, diante da redenção, do poder da glória de Deus sobre nós, o que é então essa glória que Paulo falou, que nos fortalece, nos encaminha para a vida? Eu podia dizer para você que o conceito de glória divina é multifacetado, existem muitos conceitos que eu podia dar aqui nessa noite, mas a glória de Deus é manifesta na força que, por exemplo, nos faz suportar as crises da vida. Tem circunstâncias pelas quais você passou, que se não fosse a glória de Deus lhe revestindo, você não alcançaria força para passar aquilo. Você acha que é possível um homem orar e descer fogo do céu? Não. Isso foi a glória de Deus que se manifestou na vida de Elias, e naquele monte, naquele dia, diante daquele desafio contra os profetas de Baal, ele literalmente, quando ele orou, a glória de Deus desceu sobre aquele monte e consumiu aquele fogo. Por isso, quando Paulo diz, pecou, perdeu a glória, ele está falando de uma tragédia imediata que nós precisamos, com urgência, parar para resolver nas nossas vidas. Nós não conseguimos viver espiritualmente sem ser visitados pela glória de Deus. O profeta Elias, o mesmo que fez descer fogo do céu, ameaçado de morte por Jezabel, que deu-lhe 24 horas para ele continuar existindo na terra. É como que se a ameaça de Jezabel se visse nos ouvidos de Elias assim, conserte seu altar, porque você só tem 24 horas de vida. A Bíblia diz que ele cai numa crise de depressão, de desânimo, que só sendo visitado pela glória de Deus para ser reanimado. A Bíblia diz que ele cai num sono tão profundo que vai ser acordado por um anjo. Deus querendo manifestar a sua glória para reabilitar Elias, que havia sido afetado com a culpa de uma rainha. A culpa não era dele, mas a culpa dos outros também produz a queda e o descaminho espiritual de outros. É interessante que o anjo, quando acorda Elias acorda, que ele acorda, ele diz, eu fiz um pãozinho na brasa aqui para você, e está uma quartinha de água aqui, porque ele sabe que a crise de depressão, a primeira coisa que provoca é o desânimo, vontade de não comer.
vontade de não vir para a igreja, vontade de não orar mais. E Deus, no seu socorro, mandou o anjo fazer logo comida para ele. Gente, eu já tive uma vontade tão grande de ter essa experiência de comer um alimento feito por um anjo. Você não sabe quantas vezes eu já me peguei na oração, quase fazendo essa oração. Mas na hora que eu estava para esboçar essa reação, aí uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus: tenha juízo, Ari, porque todos que foram visitados por um anjo, que comeram de uma comida do anjo, estavam passando um processo bem doloroso na vida. Você não quer passar por isso, quer? Não. Eu prefiro comer comida daqui da terra mesmo. E é interessante que aí o profeta Elias se levanta, come aquela comida, e você diz: agora pronto, está firme de novo. Mas aquela porção de glória, irmão, sendo visitado por um anjo, socorrido por um anjo, que lhe deu alimento, não foi suficiente. Ele estava numa crise de depressão tão grande, por causa da culpa, dos erros de Jezabel com ele, que ele cai de novo em depressão. Ele dorme e vai ser acordado de novo por um anjo, que de novo está lá com comida e a quartinha de água, né? Alguém podia até dizer: porque não era uma Coca-Cola dentro daquela quartinha, né? Mas era água que hidrata, irmãos, e renova as células do corpo, limpa as células do corpo. E sabe o que foi que aconteceu? O anjo disse: Elias, coma bastante, porque você vai ter que andar 40 dias até Horebe. Esse alimento tem que lhe fornecer energia para você chegar lá. Aí você pensa: agora ele vai, cai em depressão de novo. Foi preciso o próprio Deus vir com uma pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Eu preciso continuar usando você na terra. E Elias se levanta e vai fazer aquilo que Deus manda. O que significa ser destituído da glória de Deus? Significa não ter a presença de Deus que nos fortalece do nosso lado. Significa não contar com a sua ação sobrenatural em nós. Significa a retenção e a suspensão dos dons espirituais. Você acha que é possível ao cristão continuar vencendo as vicissitudes, as lutas, as angústias da vida, sem a glória de Deus visitar ele, sem a presença de Deus o instruir? O que é a glória de Deus? A glória de Deus foi manifesta muitas vezes, de muitas formas. Para o judeu que estava atravessando do Egito à terra prometida, a glória de Deus vinha na forma de uma nuvem. A nuvem era um guia, que apontava para o caminho correto, mas a nuvem também era sombra para um povo que estava vencendo uma região desértica de um sol causticante. Quando o sol nascia, que começava a perturbar a fronte de um judeu, Deus se manifestava no formato de uma nuvem e gerava sombra e encaminhava eles pelo caminho. Olha que coisa interessante. Se você não se emociona com um Deus que nas horas desesperadoras da sua vida aparece como um guia dando a direção, e se você não aplaude a Deus numa hora dessa, quando que tu vai aplaudir? Quando que tu vai aplaudir? A glória que Paulo fala que a gente perde quando não usa a culpa de forma correta, se revela na perda da intimidade que nós temos com Deus. Quando a gente não está em estado de intimidade plena, as tragédias acontecem na vida da gente, viramos seres completamente carnais. E quer ver uma coisa poderosamente desgraçada? É um crente desviado. Porque o diabo sabe, já foi crente. E ele vai ser um testemunho terrível para todas as pessoas que estão ao seu lado. E essa perda da intimidade produz isso, distância de Deus. Eu gosto muito do texto de Jesus com a mulher samaritana. Não foi ela que procurou Jesus, foi Jesus quem procurou aparecer para ela para restaurar o sentimento de culpa que estava completamente danificado naquela mulher. Ela tinha conceitos de quem era o Messias, ela sabia que o Messias vinha, ela sabia que o Messias iria revelar o caminho. Ela diz tudo isso para Jesus, mas a sua intimidade com Deus estava em estado de desconexão por causa dos pecados que ela havia cometido na vida. Não diferente dos nossos, somos literalmente iguais a ela. Paulo diz que não sobra um. Todos os dias temos que correr
para os pés de Jesus Cristo, para clamar por misericórdia e usar a culpa como agente de reconstrução da comunhão e da glória de Deus, que nos é revelada pela intimidade que é restabelecida. Jesus oferece para aquela mulher gratuitamente de uma água que restaura aquela mulher do seu estado de queda. Como é restaurada a glória de Deus sobre a vida do crente, Paulo diz aqui, no mesmo texto que nós estamos estudando, Romanos 3:24, ele fala que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pecou, perde a glória, mas a culpa pode ser o transporte que te levou à redenção e à volta da graça de Deus atuando sobre você. Quem foi mais poderoso? O primeiro, Davi, antes de pecar com Batseba, matando Urias, ou o segundo restaurado? Eu acho que o segundo, porque entre outras coisas, ele aprendeu o caminho da graça, aprendeu a usar a culpa como força espiritual de redenção para a sua culpa. Eu chamo o Ministério Louvor para vir aqui à frente, mas eu quero conversar com você que nos assiste pela internet, e quero falar diretamente com você que está aqui. Muitos de nós, em algum dia, precisaremos ter destreza no uso da culpa. A culpa, para o cristão, não vem como uma força que foi feita por Deus para nos enterrar na miséria do pecado, nos levar ao ostracismo do aprisionamento e do acorrentamento espiritual. A culpa, para o crente, é instrumento de libertação. Se você tem consciência das suas fragilidades, dos seus erros, se você permite que o Espírito Santo trabalhe apontando as áreas frágeis da sua vida, e se você quer dar a Deus o direito de fortalecer você, você pode pegar o transporte da culpa e transformá-la em bênção para a sua vida e em instrumento de redenção para a vida dos outros. Um dia, encerro vos lembrando isso, os irmãos de José foram levados com fome à presença do próprio José no Egito. Eles precisavam comprar alimentos, e as chaves dos celeiros do Egito estavam com José. José, naquela hora, tinha o poder de uma autoridade constituída no Egito, era o governador. Ele olha para os seus irmãos, todos culpáveis diante dos erros que haviam cometido. E os seus irmãos, a princípio, não reconhecem José como o irmão a quem eles haviam vendido. Jamais podiam imaginar, depois daquele impedimento que eles colocaram, que José tinha se tornado o governador do Egito. Não, jamais. Mas naquela hora, José usou o instrumento da culpa para redimir a vida dos seus irmãos. Ele olhou para os seus irmãos e disse: eu sou José, o irmão que vocês venderam escravos para o Egito. E quando ele diz isso, os irmãos literalmente foram visitados por uma onda de culpa avassaladora. Mas José, um homem que era visitado pela glória de Deus todos os dias na sua vida. Se tem uma frase que me inspira na vida de José, e Deus era com José. E Deus era com José. E Deus era com José. Ele olha para os seus irmãos e ele disse assim: eu não vou permitir que vocês sejam consumidos pelo pavor da culpa. Não. Eu libero vocês da culpa.
porque a culpa que vocês pensam ter causado a mim, Deus a transformou em bênção. Porque nós servimos a um Deus que transforma maldição em bênção. Jacó passou 20 anos na casa de Labão, sendo consumido pela culpa de ter enganado seu pai, de ter roubado a primogenitura do seu irmão. Mas exausto, um dia ele voltou para casa. A princípio ele quis até conquistar o perdão com suborno, comprando o perdão do irmão, dividindo tudo aquilo que ele tinha ganhado por aqueles 20 anos na casa do seu sogro. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Deus, e aquele encontro foi transformador. Ele aprendeu a usar a culpa como instrumento de redenção para a vida dele. E mesmo tendo saído dali já transformado, quando ele vê Esaú com 400 homens vindo ao seu encontro, ele clama para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Literalmente é como se ele dissesse: miserável homem que sou, olha o que eu fui capaz de fazer com o meu irmão. E completamente diferente, transformado, porque a culpa o redimiu. Ele abraça o seu irmão, ele quer oferecer ainda parte do seu patrimônio ao seu irmão, e aí o seu irmão diz: não mano, não precisa fazer nada disso, me dê o seu pescoço, porque eu quero te dar um beijo de perdão. A história da redenção e da vitória de Jacó sobre sua culpa é tão importante na Bíblia Sagrada, que Deus reservou 3 capítulos do Velho Testamento para contar como isso se deu. Gênesis 31, 32 e 33. Depois você pode ler isso em casa. Se você veio para aqui nessa noite debaixo de culpa, esse é o lugar da redenção. Eu vou me retirar um pouco, para que agora o louvor com uma música possa tocar o seu coração. Daqui a pouco eu volto com uma oração, e nós vamos para a Santa Ceia rememorar o dia em que Deus destruiu a culpa, para nos abençoar com o perdão e com a graça. Fique com essa música agora.
Nós não podemos ir para a ceia antes de quebrarmos as cadeias da culpa na vida de todos aqueles que de uma forma ou de outra já se sentiram culpados, ouviram outros culpados literalmente causar prejuízos emocionais, você não consegue liberar o perdão. Isso são cadeias espirituais que roubam a glória de Deus, que impedem a intimidade de Deus vir nas nossas vidas. Portanto, nessa noite, não vai ser a culpa quem vai lhe ter. Você vai ter a culpa e o domínio e o controle dela sobre as suas mãos. Pegue carona na culpa agora e feche os seus olhos. Leve-a aos pés da cruz, onde Jesus foi crucificado, para que todo perdão fosse estabelecido na sua vida. Quando a mulher samaritana esteve aos pés de Jesus, um dia só, em um único encontro, ela foi liberta e se tornou a maior evangelista da Bíblia. O apóstolo Paulo estava com cartas que autorizavam ele prender e matar crentes, e o fazia sem sentimento de culpa alguma, ainda achando que estava prestando um grande serviço a Deus. Mas um dia o próprio Jesus o parou e fê-lo entender o estado de culpa que ele estava vivendo, e liberando sobre ele o perdão, o transformou do principal de todos os apóstolos, o maior construtor de igrejas do mundo. O mesmo Jesus está aqui hoje para quebrar as cadeias da culpa em tua vida. No nome de Jesus Cristo, não aceite que Satanás continue esmagando as convicções do seu coração, lhe espremendo contra a parede da razão, dizendo que você não tem condição de ser crente, porque você já fez isso, já fez aquilo. Você não tem condição de ser crente porque outros te feriram e você não consegue esquecer. Não. Hoje é o dia em que Jesus resolveu usar a culpa em teu favor. Ela será instrumento de libertação para você nessa noite. Sinta-se perdoada, e à medida que perdoada você se sentir, libere o perdão para outro também. E nessa unção de ser perdoado e dar também o perdão, que os valores e a força da culpa literalmente se diluam e se evaporem da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a ceia, celebrar a redenção da culpa. Houve um dia em que os discípulos estavam todos reunidos para aquela que vinha a ser conhecida como a última ceia de Jesus Cristo. E todos ali se sentiam culpados. Quer ver quando? Jesus contou que entre eles havia um traidor. E quando Jesus ele revelou isso, todos eles olhando um para o outro disseram assim: vai ser eu. Eu tenho potencial de ser esse traidor. E o outro dizia: eu também sinto que posso ser eu. E todos se fizeram culpados naquela noite. Mas ele, pegando o pão, ele partiu e ele deu graças, dizendo que o corpo dele ia ser oferecido em martírio na cruz, para levar a sentença que nos condenava por causa dos nossos pecados. Nós vamos orar consagrando esse pão, e no comer desse pão, toda a culpa que um dia visitou a sua consciência, a sua história, a sua mente, vai cair por terra, pelo poderoso nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, por esse símbolo que é do teu corpo, Pai, que foi cravado na cruz do Calvário. Ele foi martirizado, foi morto, mas também nós te damos graças, ó Pai, porque esse símbolo também representa um memorial
onde nos lembramos nessa noite, ó Deus, o poder da vitória do Teu Filho Jesus sobre a morte. Te damos graças, Senhor Deus, porque a tumba está vazia. Louvado Glória a seja Deus. o Teu nome. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A tumba está vazia, porque ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou. Aleluia. Te damos graças, Senhor, por esse emblema, por esse símbolo, nos rememorando, ó Pai, por esse sacrifício do Teu Filho Jesus. Consagramos esse pão, ó Pai, e que todo o poder da culpa que possa haver em cada um de nós, ó Deus, seja levado, cancelado na cruz do Calvário, Deus, pelo poder do Teu nome. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, naquele dia, tomando o cálice, ele apresentou o vinho, dizendo que ele, a partir daquele momento, ia servir de símbolo do seu sangue. E ele contou que o seu sangue seria vertido na cruz do Calvário para o perdão dos pecados de todos aqueles que com culpa se apresentassem a ele querendo ser redimidos. E pelo poder do sangue, a culpa vai embora, a graça se instala e a glória de Deus é restabelecida sobre nós. Ele deu graças para que esse milagre pudesse se estabelecer sobre nós. Vamos dar graça sobre o vinho, depois nós vamos comer do pão e tomar do vinho, e vamos celebrar o perdão que Deus conquistou para nós, através do sacrifício de Cristo na cruz. Tomando o cálice, ele deu graças dizendo que esse cálice, ele representava o início de uma nova aliança. A aliança da reconstrução da intimidade entre Deus e o homem com base no perdão estabelecido pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós consagramos esse cálice ao louvor da Tua glória, Jesus. Muito obrigado pelo Teu sangue que nos deu de volta a vida e restaurou a nossa intimidade quebrada com Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Ora, coma, chorar. Ora, chora, camas. Se você tem um pão na sua mão, você pode agora nessa hora comer em memória do corpo de Jesus. Seu sacrifício nos purifica de todo o pecado. Comamos então. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus. E depois de ter comido o pão, tomando o cálice, ele disse: bebei todos, porque é símbolo de uma nova aliança. Meu sangue será derramado para o perdão de todos os pecados do mundo. Houve um arrependido que se arrependeu do seu pecado, esse pecado será perdoado. Paulo diz que todos estávamos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus disse que pelo sacrifício todos foram aceitos de novo. Celebre a sua aceitação. Beba do cálice em comemoração. Você de novo pode receber a glória e ser íntimo de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Bebamos todos. Oh, chora camas. Dorai oro chora camas. Dorai oro chora que boa.
tua vinda aguardo eu, cantando meu largo céu. Seus passos hei de ouvir, seus passos hei de ouvir, soando lá no escuro. Passarinhos, 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 belas flores, querem me cantar. São como celestes esses menores, mas correndo só a igreja virá. Para ser completa essa festa nessa noite, eu ainda preciso ver alguém entregar a sua vida a Jesus. Se você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida a Jesus, torne essa festa completa agora. Vamos celebrar a inscrição. Olha que coisa bonita, irmãos. Uma pessoa levantou a mão. Vem alguém da igreja aqui com ela. Oh, que coisa linda. Nós temos pessoas vindo aqui também. Vem cá. Olha. Ó, quem está vindo aqui, ó. Sogro do pastor Guilherme. Que lindo. Que lindo. Hoje a festa é completa. Foi? Olha que coisa interessante, irmãos. Que alegria. O Senhor me deu uma das maiores alegrias que eu já tive na vida. O Senhor não sabe o quanto eu amo o Senhor. Que coisa bonita, irmãos. Pessoas se reconciliando com Deus, intimidade sendo restaurada, culpas sendo trucidadas, literalmente culpas sendo destituídas. Oh, que coisa maravilhosa. Se você quer vir, ainda dá tempo, corre aqui, que o livro de Deus, daqueles que serão chamados um dia à sua presença, ainda está aberto aqui. Se você quer, vem cá nessa noite. Olha, nós temos mais uma pessoa vindo. Uhul! Vem cá, querida. Uma jovem está vindo no melhor de todas as idades. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Jovens vindo com ela, correndo para ficar com ela aqui. Mas há lugar a mais, viu? Se você quer vir aqui nessa noite,
Vem ligeiro, correndo, que nós queremos celebrar a sua chegada também. Olha aqui, mais um jovem aqui, ó. Ele estava no retiro com a gente. Olha que bênção. Que bênção, que bênção. Que alegria. Uhul. A Bíblia diz que há festa no céu por um que se arrepende. A festa hoje está grande no céu. Ainda dá tempo para você, tá vindo mais uma pessoa aqui, ó. Olha que coisa bonita. Jesus é lindo, irmãos. Enquanto a trombeta não tocar, a salvação vai alcançar. Nós vamos conseguir levar mais pessoas conosco para os céus. Levante assim a sua mão na direção do altar de Deus. Mas ainda dá tempo de você vir. Se você quiser, eu espero. Corre aqui. Pai querido, nessa hora eu quero te agradecer, Senhor, por tantas pessoas que estão entregando suas vidas ao teu Filho Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua existência será salvo. E hoje várias pessoas estão tomando essa decisão. Por isso Deus escreve seus nomes no livro da vida. Que o teu Espírito Santo fortaleça a cada um destes que tomaram essa decisão hoje, nessa noite. E que eles possam de novo restabelecer a unidade que um dia foi quebrada pela distância produzida pelo pecado. Mas todo pecado perdoado, agora a graça se reinstala, a culpa sai e um novo horizonte de possibilidades espirituais profundamente amplos se estabelece para a vida de cada um deles. Espírito Santo, revoluciona a vida de cada um desses meus novos irmãos, dando-lhe dons e poder, autoridade e gozo espiritual, para que eles possam sentir a alegria da salvação. Eu oro assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, irmãos, pelo que Ele fez aqui entre nós nessa noite. Coisa linda, coisa linda. Levante assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: você é inculpável. O sangue de Jesus te tornou limpo de novo, outra vez. Amém. Temos todos uma semana abençoada. Vamos cantar e celebrar ao nosso Deus com esse último louvor. Não saia antes que esse hino acabe. Vamos cantar com alegria esse Deus que merece toda a nossa adoração.